O que governa sua vida não é visível. Na verdade, o que mais influencia raramente é. Existe uma camada da realidade que opera antes dos acontecimentos, antes das decisões conscientes e antes mesmo daquilo que você chama de pensamento. Um nível silencioso, automático, onde padrões se repetem sem pedir permissão. É ali que quase tudo começa, e é ali que quase ninguém olha. A maioria das pessoas acredita que vive reagindo ao mundo, que a realidade vem primeiro e a consciência depois, que os fatos geram emoções e não o contrário. Essa lógica parece óbvia, mas é exatamente ela que sustenta a repetição. Quando algo não funciona, a resposta padrão é sempre a mesma: mais esforço, mais controle, mais tentativa. Poucos param para investigar o ponto de origem. Você pode mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de metas. Mas se o estado interno permanece o mesmo, o resultado também permanece. Só muda o cenário. É por isso que certas frustrações retornam com rostos diferentes. É por isso que padrões se repetem mesmo quando tudo parece novo. E é por isso que muitas pessoas vivem a sensação de estar sempre começando, mas nunca atravessando. Existe algo operando antes da ação, antes da escolha, antes da narrativa que você conta para si mesmo. Esse algo não é azar, não é destino e não é falta de capacidade, é condicionamento. A mente humana não nasce livre, ela nasce aberta, e tudo o que entra primeiro tende a se tornar estrutura. Crenças absorvidas sem questionamento, medos normalizados, limitações tratadas como bom senso, ideias repetidas até virarem verdade. Com o tempo, isso deixa de ser percebido como influência externa e passa a ser sentido como quem eu sou. E é aí que a coisa fica sutil, porque você não percebe que está seguindo um padrão. Você sente que está sendo realista, responsável, prudente. Mas por trás dessa aparente lucidez, existe um sistema automático decidindo o que você considera possível, improvável ou impossível. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a observar esse sistema, nunca foi ensinada a questionar a origem dos próprios pensamentos, nunca foi ensinada a diferenciar intuição de condicionamento. E quando você não observa, você repete, mesmo achando que escolhe. É por isso que esforço sozinho não garante transformação, porque esforço aplicado a partir do mesmo estado interno apenas reforça o padrão. Você não está lutando contra a realidade, está lutando a partir dela. Este vídeo não é sobre mudar o mundo externo, é sobre perceber o ponto onde o mundo começa a ser interpretado. Porque não é Existe um erro silencioso que atravessa quase todas as tentativas humanas de mudança. Um erro tão normalizado que raramente é questionado. Acreditar que a transformação começa pela ação. Esse pensamento parece lógico, mas ele ignora o nível onde a ação nasce. Nenhuma ação surge do vazio. Ela emerge de um estado interno específico, e estados internos não são escolhidos no momento da decisão. Eles já estão ativos antes que a decisão seja percebida como escolha. Você não decide a partir do zero. Você decide a partir de um campo interno já configurado. Esse campo é composto por memórias emocionais, experiências passadas, associações inconscientes e padrões de sobrevivência. Nada disso costuma ser percebido como presente, mas tudo isso está operando agora. É por isso que duas pessoas diante da mesma possibilidade reagem de formas completamente diferentes. Uma sente curiosidade, outra sente medo. Uma avança, outra racionaliza a espera. E ambas acreditam estar sendo racionais. Mas a razão, nesse ponto, é apenas a camada superficial. A decisão real já foi tomada antes, no corpo. O corpo aprende antes da mente, sempre. Ele aprende o que dói, o que ameaça, o que gera rejeição, o que gera pertencimento. E esse aprendizado não desaparece com o tempo, ele se transforma em padrão. Com o passar dos anos, esse padrão passa a ser chamado de personalidade.
Mas personalidade, na maioria das vezes, é apenas adaptação repetida. Não é quem você é como você aprendeu a funcionar. Quando alguém... Porque o estado interno raramente corresponde à imagem que você tem de si mesmo. Existe tensão onde você acreditava haver controle. Existe medo onde você chamava de cautela. Existe apego onde você chamava de amor. E perceber isso não é um ataque à sua identidade, é um convite à honestidade. Honestidade interna não é julgamento, é clareza. E clareza não resolve tudo de imediato, mas ela impede a autoenganação. Quando você começa a perceber seus próprios estados internos, algo fundamental muda na relação com o mundo. Você percebe que não está reagindo ao que está acontecendo, mas ao que isso ativa em você. O evento é neutro, a interpretação não. Isso não significa que tudo é subjetivo ou imaginário, significa que a experiência sempre passa por um filtro. Esse filtro é construído por anos de repetição não observada, e enquanto ele não é visto, ele decide. Decide o que você considera possível, o que você considera arriscado, o que você evita, o que você deseja. A maioria das pessoas acredita que deseja certas coisas, mas internamente não acredita que pode sustentá-las. Não existe falha moral nisso. Existe funcionamento. Quando você começa a observar o funcionamento, a culpa perde o sentido e dá lugar à responsabilidade consciente. Responsabilidade não como peso, mas como capacidade de resposta. Responder em vez de reagir é o verdadeiro ponto de virada, porque reação mantém o passado ativo. Resposta abre espaço para o novo. Mas responder exige presença. E presença não é esforço, é atenção sustentada. A atenção, quando não está fragmentada, revela padrões. Ela mostra onde o corpo tensiona, onde a respiração muda, onde o pensamento acelera. Esses sinais sempre estiveram ali. Você apenas não estava olhando. A vida moderna treina distração constante, não por acaso. Quanto menos presença, mais automático o comportamento, mais previsível, mais fácil de conduzir. Uma mente fragmentada é uma mente reativa. Uma mente presente começa a perceber opções, e opção só existe quando o automático é interrompido. Esse é o ponto onde muitas pessoas se frustram. Elas querem resultado imediato, mas estão tocando um sistema construído ao longo de décadas. Não se desmonta um condicionamento profundo com pressa, mas ele começa a enfraquecer no momento em que é visto. A observação não elimina o padrão instantaneamente, mas retira sua autoridade. Ele deixa de ser quem você é e passa a ser algo que acontece em você. Essa mudança de posição interna é o que transforma a relação com a realidade. Você não se torna passivo, você se torna menos compulsivo. Você não perde ambição, você perde ansiedade. E a ansiedade é o ruído que distorce a percepção. Quando o ruído diminui, a ação se torna mais precisa. Se você chegou até aqui, é provável que algo tenha desacelerado aí dentro. Não no sentido de resolver tudo, mas no sentido de parar de apertar tanto. Porque existe uma pressão silenciosa que acompanha muita gente. A pressão de entender tudo, de mudar rápido, de aplicar, de acertar. Como se consciência fosse mais uma tarefa, como se perceber fosse mais uma cobrança. E isso, ironicamente, cria o mesmo problema que tentamos sair. Nada do que foi falado aqui exige pressa, nem performance, nem transformação imediata. Perceber não é um ato de força, é um ato de permissão. Permitir ver sem corrigir, permitir sentir sem rotular, permitir estar sem tentar chegar em algum lugar. Existe um cansaço que não vem do que você faz, mas do quanto você tenta se manter inteiro o tempo todo. Sustentar certezas, sustentar controle, sustentar uma versão de si mesmo que já está apertada demais. Talvez o mais importante não seja mudar agora, talvez seja apenas parar de se empurrar.
A observação real não acontece sob pressão. Ela acontece quando o sistema relaxa o suficiente para se mostrar. E isso pode acontecer em momentos simples, no silêncio, num intervalo, numa pausa entre um pensamento e outro. Nada aqui precisa ser levado como verdade absoluta, nem como método, nem como caminho. Se algo fez sentido, deixe ressoar. Se algo não fez, deixe passar. Consciência não cresce por acúmulo, cresce por espaço. E espaço surge quando a exigência diminui. Você não precisa vigiar seus pensamentos o tempo todo. Não precisa analisar cada reação. Não precisa estar consciente o dia inteiro. Isso também vira controle. Às vezes, basta notar. Uma vez, depois outra, sem expectativa. A vida continua acontecendo. Você continua vivendo. E aos poucos, algo vai se reorganizando sozinho. Sem anúncio, sem marco, sem frase bonita. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, obrigado por permanecer. Não por concordar, mas por sustentar a atenção. Hoje em dia, atenção é algo raro, e atenção muda mais coisas do que esforço. Fique com isso apenas como um convite silencioso. Menos tensão, menos luta interna, mais espaço para perceber. O resto não precisa ser decidido agora. Às vezes o que mais transforma é simplesmente não apertar. Até a próxima.